A melhor coisa do mundo neste país chamado Brasil é você ser banqueiro. Você é recebido pelo presidente, pelo ministro da Fazenda, bem tratado. É parada. A agiotagem é crime. No país, tá no Código de Processo Penal. Mas a agiotagem aqui nesse país é oficial, pô. Gravações telefônicas revelam como um representante do banco BMG, que faz esses empréstimos consignados, enganava o aposentado para aplicar golpes nos empréstimos. Segundo os relatos dos ex-funcionários, atendentes da empresa ligavam para o beneficiário, prometendo estornos de juros cobrados indevidamente. Mas as ligações eram editadas para fazer parecer que os aposentados autorizavam novos contratos e filiações a essas associações. O portal Metrópolis divulgou áudios das fraudes. Tem um áudio. A atendente tenta induzir uma senhora idosa a confirmar um pagamento. Entretanto, a idosa não dá a resposta afirmativa e frustra a atendente. Olha só a bronca, vê? Alô, dona Maria do Carmo? É, só eu. Quem que é? Dona Maria, meu nome é Giovana, eu tô falando aqui do Banco BMG, tô ligando pra senhora rapidão, a senhora tem um dinheiro para receber do banco. Vou explicar pra senhora a situação. O que acontece? Há um tempo atrás, a senhora fez um empréstimo consignado com a gente, naquela época o banco ele não depositou tudo que a senhora tinha direito de receber. Os juros estavam muito altos e tudo mais. Tem uma parcela que o banco já te desconta em folha todo mês da sua aposentadoria, certo? A senhora está entendendo o que eu estou falando? Eu não entendi. Não. Eu Oi? vou ver bem certinho no banco. Tá bom, não, mas a gente já... Bem certinho no banco. Ó, a gente já No tem banco, esse... eu vou ver bem certinho no banco, então. Certo, mas então a senhora não... É porque a gente ia depositar hoje esse dinheiro da senhora, entendeu? É que eu sou da equipe de benefício aqui do banco. Aí eu tenho que te informar sobre isso. Isso aí, inclusive loja safada, vagabunda, também promovendo empréstimo consignado, pegou muita assinatura de aposentado e pensionista, viu? A gente, inclusive, no início do ano, falou que o Procon em São Paulo estava investigando uma grande loja brasileira. Porque o objetivo dela não era fazer empréstimo consignado. De repente, começou a fazer empréstimo. Porque virou banqueiro, virou meio de vida para esse povo. O senador Ciro Nogueira disse que a maioria das cidades envolvidas em fraudes contra o INSS, a maioria é no Piauí. Inclusive Piauí, que deu a maioria de voto, assim, imensa maioria, para o Lula. Veja. Essa é a lista do INSS de março de 2024. Governo Lula. Com as 19 cidades brasileiras, onde mais de 60% dos aposentados tiveram esses descontos fraudulentos nos seus benefícios. E, para nossa tristeza, o Piauí aparece em primeiro lugar com 9 cidades. Quase metade das cidades campeãs de fraudes são no Piauí. Olhem que absurdo. A cidade campeã de descontos no Brasil inteiro é Ribeiro Gonçalves, no Piauí, onde 65,4% dos aposentados da cidade foram vítimas desses descontos absurdos. Agora, como explicar que o Estado que deu o primeiro lugar em votação para o PT receba em troca o primeiro lugar em que mais ocorreram roubos de aposentados do INSS? O pior é o seguinte, é um estado, essa cidade mesmo, pouca gente tem meu INSS, pouquíssimas pessoas têm internet, pouquíssimas pessoas entendem o que é um desconto de entidade associativa, não sabe. E aí tá ouvindo, não sabe como entra, como reclama, só vê o desconto. O ministro da Previdência, o pernambucano Volney Queiroz, afastou representantes sindicais do Conselho Nacional da Previdência Social e gerou uma crise das centrais sindicais, que são aliadas do Lula. Lembrando que essas centrais fazem parte do conselhão de Lula. Mas é uma bronca. Ou ele afasta, ou ele afasta. O Sindinap mesmo, que é do irmão de Lula, eu mostrei aqui, ordem judicial. Teve que cessar os descontos, ordem da justiça.
A decisão foi acompanhada da ampliação da participação de outros órgãos do governo. Por exemplo, vai para esse conselho Casa Civil, Ministério da Fazenda, Planejamento, Dataprev, que é o órgão que comeu o teu dinheiro, viu? Porque para autorizar foi a Dataprev lá. Né? Como é que tira do teu contra-cheque de aposentado, de pensionista? Que veio de cima, pô. Centrais sindicais divulgaram uma carta pública chamando a medida de autoritária, alegando falta de consulta prévia. Aí o Volney Queiroz, o pernambucano, ministro da Previdência, comentou, vê a pressão, vai. Que estão sendo investigadas pela operação da CGU e da Polícia Federal, que elas se afastem provisoriamente, temporariamente, enquanto durarem as apurações, as investigações, e depois elas têm a garantia minha, né, que é uma indicação do presidente do Conselho, enquanto ministro, de, passadas as investigações, trazê-las de volta à composição do Conselho. Né? Além disso, hoje eu pedi que, a partir dessa reunião de hoje, as reuniões do Conselho sejam, além de gravadas, sejam filmadas também com registro em vídeo. Eu acho que fica mais seguro para o ambiente, e a nossa meta aqui no Conselho é transformar esse Conselho cada vez mais num ambiente transparente, participativo, colaborativo. Eu acho que eu tenho certeza que vamos conseguir implementar isso. Você imagina o que existia antes, o Conselho. Aí eu quero que desconte assim, assim, assado. Vou topar, a Previdência mandava descontar. Agora o ministro se preveniu, falou, não, bota para gravar. E tirou as centrais sindicais. Aí estão gritando, já esculhambaram com o Lula, viu? Não foi só o Volney Queiroz que levou porrada, não. O presidente, porque não ele é aliado. Agora o presidente vai ser aliado também de roubalheira, né? Lascou, né? O ministro disse também que a AGU, a Advocacia Geral da União, trabalha num arcabouço jurídico, palavra dele, para garantir o ressarcimento dos prejudicados. Veja. Nós não chegamos nessa fase ainda. Nós estamos na fase ainda de organizar o ressarcimento. Depois a gente vai ver de onde vem o dinheiro. O senhor acha que sai ainda nesse primeiro semestre uma solução? O presidente quer que saia o mais rápido possível. Então tem a ordem do presidente, que ninguém saia no prejuízo e que o reembolso e o ressarcimento seja o mais rápido possível. Onde vão tirar o dinheiro, hein, Romulo Saraiva? Você tem ideia, não? A gente vai pagar essa conta, Cardinô, porque... Mas tem que ter autorização do Congresso. Eles vão... esse pagamento que eles estão dizendo que estão fazendo agora, na realidade não é pagamento. Porque quando a Polícia Federal fez a operação, aí houve a determinação de segurar o dinheiro. Eles estão simplesmente devolvendo o dinheiro que eles seguraram, porque não foi para esses sindicatos, para essas associações. Exatamente, não chega a 0,5%, né? Porque a precificação da fraude ainda não foi definida, principalmente pelo fato da Polícia Federal não ter concluído. Até por conta da humildade das pessoas roubadas. Então, roubaram índio, roubaram analfabeto, aposentado, pensionista, é uma coisa assim. Conhecidos nossos de Catende, né, uma zona extremamente ruralizada, com a Associação Previdenciária da Vila Olímpia, em São Paulo. Na verdade, Cardinô, o número é, em sua maioria, a quantidade do roubo. Né? Então, o desvio apurado nesses últimos 3 anos, sobretudo, é de 6,3 bilhões de reais. E o que está sendo devolvido é 290 milhões de reais, que foi justamente a última folha de pagamento, onde já tinha a ordem da CGU, para não se pagar. Para o pessoal entender, doutor Romulo, inclusive o tamanho desse rombo, né? Os 290 milhões foi porque, quando houve a operação, falou, segura, não paga as centrais sindicais, as entidades associativas, não paga. É o dinheiro seguro de um mês, pô. Exatamente, é apenas um mês que ia ser repassado, que é o mês de abril. De maio agora, junho em diante, não vai ter mais desconto, mas ficou represado esses 290 milhões. É apenas isso que o governo está querendo devolver imediatamente, mas não se tem uma programação. E é preocupante, Cardinô, pelo fato seguinte, o INSS está mal acostumado, sobretudo quando faz esses acordos. O acordo com a AGU, CGU, Ministério Público Federal e o Poder Judiciário. No último acordo que aconteceu, por exemplo, para pagar aposentados em função não de roubalheira, mas erro de cálculo em benefício previdenciário, que foi justamente a revisão do artigo 29, durante 10 anos o INSS pagou errado para todo o Brasil, de 1999 até 2009. 10 anos? Por 10 anos. Em 2013,
2012 para 2013, o INSS reconheceu esse erro e disse o seguinte: tudo bem, erramos por 10 anos e aí a gente vai devolver esse dinheiro da seguinte forma, dentro de um prazo de mais 10 anos. E aí foi instituído um calendário para o INSS, decorrente de um acordo com a AGU, Ministério Público Federal, para devolver o erro cometido pelo INSS em 10 anos. E houve dilatação, porque era para ter terminado em 2022, e neste ano, a gente falou aqui no seu programa em abril, ainda tinha parcela que foi retardada. Então demorou-se 13 anos para pagar. Se porventura essa ideia surge novamente, já aconteceu, eu estou citando um exemplo, tem outros exemplos. Que aconteceu. Se for para pagar os 6 bi... pode demorar bastante, porque o INSS está mal acostumado em fazer acordos de parcelamentos que duram anos. E aí a pessoa morre e termina não recebendo. Lembrando que esse valor que quer ser devolvido pelo INSS é o valor simples. Se você foi roubado de R$1.000, o INSS quer devolver R$1.000, com a correção do IPCA, sem juros, sem devolução em dobro e sem dano moral. A Justiça brasileira entende que, em caso de fraude, tem que se também pagar a indenização imaterial, que é o dano moral sofrido pelo aposentado. E essa conta o INSS não quer pagar. Então, não se tem, de acordo com as normas editadas pelo Gilberto, presidente do INSS, uma clareza de quando vai começar a pagar. Eu estou me referindo não à parcela de abril, mas o que vem rolando há vários anos. De onde vai sair esse dinheiro? Ao que tudo indica, a sociedade brasileira vai ter que arcar com essa conta. Não passa no Congresso, viu? Não passa no Congresso agora. Vai ser cacete, porque não vai passar no Congresso. Porque, na verdade, vai beneficiar vai punir duas vezes a sociedade brasileira. Primeiro os aposentados que foram roubados, e depois eles, que de certa forma... Os próprios aposentados vão acabar pagando, porque eles pagam também o imposto. Exatamente. Então é uma situação inquietante. E esse número da CGU que você mencionou, é um número errado, não pelo fato de você ter dito errado, mas pela dinâmica do que vem sendo descoberto, entendeu, Cardinô? A CGU ela diz que em torno de 60%, 2/3 do contingente foram afetados. Na verdade é muito maior. Por quê? 39%, se for analisar toda a documentação enviada pelas associações para legitimar o desconto, 39% as associações não enviaram nada. Simplesmente lançaram os descontos. Pegou e descontou. Lançou os descontos sem a pessoa ter enviado o termo de filiação, termo de autorização de desconto e a documento de identificação que precisa. Então, 39% do que foi descontado foi feito sem nenhum material mostrando autorização. 31% do que foi enviado para o INSS DataPrev estava com documentações falhas. Só sobra 1/3, que é justamente esse que você mencionou. Você disse que 67% foi o contingente das pessoas prejudicadas, de acordo com a CGU. Mas o número é quase beirando a totalidade. Por quê? Esse 1/3 restante, que seriam as pessoas que enviaram a documentação com termo de filiação, termo de autorização de desconto, noticiamos nesta semana na Folha de São Paulo um esquema encabeçado, de acordo com informações da CGU e da Polícia Federal, de Igor Delecrode, que é uma pessoa que teve a incumbência de criar uma fábrica de assinaturas falsas eletrônicas. E as associações terceirizaram a essa empresa, que é uma empresa certificadora de assinatura eletrônica, para fraudar milhares de assinaturas eletrônicas. Então, 30% ou 33% aproximadamente dos documentos que foram enviados foram com falsificação de assinatura. É falso. Então, isso significa que do que foi enviado chancelando a transação de que o aposentado estava concordando em pagar uma mensalidade associativa ou uma mensalidade sindical, a documentação era fraudada a partir dessa empresa que passou a terceirizar assinaturas falsas para várias associações. Só para você entender, descontar, não, você autorizou. Não autorizei, autorizou, não autorizei. Tinha uma quadrilha, uma empresa, entre aspas, fazendo autenticação falsa. E as pessoas já estavam reclamando, e o governo não tomou providência.